Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência no Supet volume 4, nossa semana 3, vamos dar prosseguimento aí à globalização e migrações internacionais 2, né? Esse seria o nosso tema. Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os imigrantes na Europa e a xenofobia. Bem, primeiramente é importante definir o que seria esse termo xenofobia, né? Diz o seguinte, de acordo com o dicionário.com. .br. Receio ou medo ou rejeição direcionado a algo ou alguém que não faz parte do local onde se vive ou habita, hostilidade, aversão a estrangeiros, repugnância a pessoas ou pessoas provenientes de países estrangeiros. Refugiados sofriam xenofobia em alguns países. Ou seja, seria essa aversão, essa repugnância a pessoas de outros países. Vamos iniciar aqui, né, para a gente ter uma noção, no pós-Segunda Guerra Mundial, né, lembrando que a nossa Segunda Guerra Mundial teve início em 1939, término em 1945. Após o término da Segunda Guerra Mundial, vários países europeus se reconstruíram e se destacaram no segmento industrial, como a Alemanha, a França. Com o crescimento econômico derivado desse setor, tais nações se tornaram áreas de atração para trabalhadores, sobretudo imigrantes. A Europa sempre foi um continente de imigrantes, né, pois sempre atraiu muitas pessoas que buscam melhores condições de vida. A maior parte desses imigrantes vem de países do Oriente Médio, da Ásia e África, que enfrentam graves problemas sociais, econômicos e políticos. Nos últimos anos, principalmente a partir de 2011, o fluxo migratório para a Europa intensificou-se drasticamente, causando uma grande crise migratória no continente. Estima-se, de acordo com um levantamento realizado pela ONU, que apenas no ano de 2014 a Europa tem recebido cerca de 6,7 milhões de imigrantes. De acordo com a ONU, os mais de 15 conflitos, né? 8 na África, 3 no Oriente Médio, 1 na Europa e 3 na Ásia, existem no mundo atualmente, tem sido a principal motivação para a crise migratória na Europa. Isso ocorre porque os migrantes, em sua maioria, são refugiados, ou seja, pessoas que migram para fugir de conflitos, perseguições políticas, guerras, desastres naturais, entre outros, né? Migram dessas regiões de conflito para outras partes do mundo. A maior parte dos migrantes chega à Europa de forma clandestina, por meio da navegação de botes no mar Mediterrâneo. Com o acesso do continente por terra controlado, é cada vez mais comum que os migrantes se arrisquem na travessia do mar Mediterrâneo, o que causa diversas mortes por afogamento. Estima-se que mais de 2.500 pessoas tenham se afogado em 2014 ao realizar essa travessia. Aqui nós temos uma imagem, né, que mostra, né, como o imigrante, né, diante do símbolo da União Europeia por grades, onde ele não tem acesso a esses países, né, é uma política complicada para chegar a esses países da União Europeia, principalmente em determinados locais, né, de onde eles vêm, e com isso leva pela burocracia, pela não acessibilidade, acabam levando essas pessoas à clandestinidade. O problema da xenofobia na Europa vem se intensificando ao longo do tempo, né? O continente, assim como os Estados Unidos, é um dos locais do mundo que mais recebem imigrantes, além de contar com uma elevada migração interna, né, graças à livre circulação de pessoas que atinge a maior parte dos países membros da União Europeia. Com isso,
A xenofobia, que é a aversão, o preconceito ou a intolerância para com os grupos estrangeiros, aumenta a cada dia. Alguns fatores, né, de atração para esses imigrantes, né, seria que eleva o aumento dessas migrações internacionais, são geralmente ligados a fatores de repulsão e de atração, né? Os primeiros são aqueles que contribuem para a saída rápida do migrante, né? Seja por razões econômicas, por falta de recursos naturais, por crises humanitárias ou por ocorrências de guerras ou guerrilhas. Já os fatores de atração são aqueles que se relacionam às condições oferecidas pelos lugares de destino, como uma economia estável ou uma grande oferta de emprego, melhor qualidade de vida, entre outros elementos. No caso da Europa, há a combinação de ambos os fatores, né? De um lado, a população de países subdesenvolvidos busca no velho continente, né? É o termo usado para chamar a Europa, né? É o velho mundo, né? Além de emprego, melhores condições de vida, fugindo da realidade econômica de seus locais de origem. Com isso, há uma grande quantidade de estrangeiros vivendo na Europa, com uma estimativa de 6 milhões de pessoas entre migrantes legais e ilegais. Os principais fatores que motivam a ocorrência e o aumento dos periódicos de ondas xenofóbicas são: entre os fatores, podemos citar, primeiro aqui, né, seria a crise de identidade, né, que aumenta à medida em que a Europa vai gradativamente se transformando em um local multimiscigenado, né, haja vista que a maioria dos imigrantes não costumam retornar para os seus locais de origem, estabelecendo-se em espaço europeu e transmitindo suas heranças genéticas aos seus descendentes, provocando uma transformação étnica. O segundo, né, seria a ideia de que os imigrantes roubam os empregos dos europeus, pois muitos consideram que eles realizam os mesmos serviços da população local, porém com salários mais baixos e com condições de trabalho mais degradantes. Apesar disso ser verdade, a presença de imigrantes não diminui o índice de emprego para a população local, haja vista que os estrangeiros costumam atuar de áreas carentes de emprego, né? Principalmente o mercado primário de construção civil, né? Entre outros. Outro fator interessante seria a crise econômica que atinge a Europa, né, de forma mais intensa desde 2011, vem contribuindo para o crescimento dos casos de xenofobia. Isso ocorre porque, com a crise econômica, parte da população passou a responsabilizar os povos estrangeiros por meio de ideias preconceituosas pela retração econômica. Na Europa, os grupos estrangeiros cada vez maiores, mais influentes e mais organizados articulam-se no sentido de conservar suas tradições, incluindo os seus idiomas. Isso gera uma crise social muito grande, pois os nativos europeus simplesmente não concebem essa ideia, gerando conflitos cotidianos e sociais, o que pode, em um futuro próximo, reverberar em uma crise sem precedentes no continente europeu. O Observatório Europeu de Racismo e da Xenofobia, né, temos aqui uns dados dele, né, fala o seguinte: apesar da União Europeia ter sido criada em 1997, o Observatório Europeu de Xenofobia, de Racismo e da Xenofobia ainda é muito o que avançar no velho continente, no que diz respeito à intolerância social e política para com estrangeiros. Esse observatório, né, como o próprio nome diz, seria um órgão responsável, né, para calcular, né, como vem ocorrendo esses atos de racismo e xenofobia na Europa e também combatê-los.
O mesmo desafio é enfrentado por outros territórios, né, como a entrada de imigrantes, como por exemplo os Estados Unidos, e recentemente alguns países emergentes que vêm se tornando novos vetores para a chegada de imigrantes, né, à procura de melhores condições de vida, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente acaba recebendo uma grande quantidade de imigrantes de países no continente americano, né? Temos uma grande leva de haitianos, venezuelanos, né? Temos alguns pequenos casos aqui de argentinos, peruanos, colombianos que vieram para cá em busca de melhores condições de vida. Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima aula.